convidar para você abrir sua Bíblia comigo lá em 1 Reis. 1 Reis, capítulo 19. Primeira Reis está no Antigo Testamento. Primeira Reis, capítulo 19. A gente vai ler a partir do 15. Esse tal que o áudio está saindo. Só para saber, quando a live fica salva, a gente sobe para o YouTube também. Tá? 1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 15. Deixa aberta aí sua Bíblia aí. Irmãos, deixa eu te fazer uma pergunta. Alguém aqui já passou por uma mudança brusca de profissão, uma mudança repentina que às vezes aquilo mexeu com a sua vida? Sabe, às vezes você tá ali numa profissão, numa carreira, aí de repente você tem que mudar, abrir mão de tudo e começar algo novo. Sabe, a nossa vida às vezes é cheia dessas coisas, né? Então, às vezes você está ali no colegial, estudando, ensino médio, de repente acaba aqui, você tem que ir para a faculdade, ou arrumar um trabalho, ou os dois ao mesmo tempo. Às vezes você está no emprego, de repente muda, vai para outro emprego. Então, imagine isso na nossa vida, acontece o tempo todo. E hoje eu quero falar com você sobre um rapaz que a vida dele foi mudada de uma hora para outra. Ele teve que largar uma profissão para seguir um chamado. Então hoje eu quero falar com você sobre isso. Amém? Então, versículo 15 diz assim: Disse-lhe o Senhor, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Hazael, rei sobre a Síria. A Jeiel, filho de Nissi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meola, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar a espada de Hazael, Jeiel matará. Quem escapar a espada de Jeiel, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não beijou. Segura aí, nós vamos continuar lendo. Deixa eu só explicar o contexto aqui. Domingo passado eu citei por cima o fato de Elias ele ter enfrentado o exército de Baal. Ele enfrentou 400 profetas de Baal, num tempo em que a nação de Israel estava voltada para a idolatria, passando fome, e aí havia muita idolatria na nação. Existia uma mulher chamada Jezabel, que ela incentivava o povo a adorar a Baal, e um dia o profeta chega neles lá e fala: vamos fazer o seguinte, o Deus que for de verdade vai responder com fogo. Não sei se você sabe da história. E aí os profetas ficam lá de Baal, fica de manhã até meio-dia lá chicoteando, fala: responde Baal, responde Baal. E aí o profeta Elias fala assim: grita mais alto, talvez ele está dormindo. E aí os caras lá passam a manhã inteira. Aí o Elias chega no momento dele, ele pega, faz uma cova, põe pedras, coloca água, coloca lenha e um sacrifício. Aí então ele ora, fala: Senhor, para que o povo saiba que o Senhor é Deus de Israel, responda-me com fogo. Aí a Bíblia fala que veio o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, consumiu a água, consumiu tudo. E aí todos os 400 homens começaram a falar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Você sabe da história? Naquele tempo podia. Aí Elias manda matar os 400 homens, só naquela regra, tá? Não mate hoje as pessoas por aí. E aí ele manda matar. Aí Jezabel fica sabendo, sabe o que ela fala? Ela fala: eu quero a cabeça desse homem. Eu quero ver ele morto. Aí o profeta, homem de Deus, como homem de Deus que ele foge. Ele se esconde, que quando a mulher está nervosa, você tem que correr. Aí ele sai correndo ali. A Bíblia fala que ele se esconde numa caverna e ele pede para Deus a morte. Ele fala: ó Deus, só eu sobrei.
povo tudo desviou e eu só estou aqui. E aí, de repente, o Senhor aparece para ele, chama ele para fora da caverna. E aí, nesse momento aqui que nós lemos, é quando o Senhor instrui ele. Então o Senhor tira da caverna, tira desse momento de depressão e fala algo para ele agora. O que o Senhor fala para ele? Fala, olha, você vai ungir Hazael sobre rei de Judá e Jeiel sobre rei de Israel. E você também ungirá Eliseu como seu sucessor. Bom, presta atenção. E aqui começa nós falarmos sobre a vida de Eliseu. Elias foi um profeta, homem de Deus, mas agora o Senhor está falando, você precisa ungir alguém que vai te suceder. Amém? Vocês estão acompanhando? Então agora, a partir do versículo 19. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele, lançou o seu manto sobre ele. Então, deixou os bois, correu após Elias e disse, deixa-me beijar a meu pai e minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe, vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu Elias e o servia. Amém, irmãos? Deixa eu te falar. Hoje, quero falar com você, o tema da minha palavra é os novos Eliseus de Deus. Hoje eu quero falar com você sobre isso. Irmãos, a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é que quando o profeta Elias, ele vai chamar Eliseu, Eliseu ele estava trabalhando. A Bíblia fala que ele estava com 12 juntas de bois, 12 carros de bois, e eles estavam lavrando a terra, eles estavam preparando a terra para plantar, para semear. E aí, provavelmente, presta atenção, provavelmente, Eliseu, ele era filho do dono daquelas terras. E provavelmente, Eliseu era um cara muito bem sucedido. Porque ele tinha terras e tinha servos. Agora, irmão, deixa eu te falar, o cara ele tinha uma carreira, ele tinha uma profissão. Talvez a família dele inteira veio de pessoas que cuidavam da terra, que lavravam a terra. Então, talvez os pais dos pais dele tinham essa profissão. E aí o cara tá lá, com uma carreira promissora, bem sucedido. E aí o profeta um dia vem e fala para ele seguir. Irmãos, deixa eu te falar, a decisão que Eliseu teve que tomar foi uma decisão que mudaria a vida dele. Imagine você, talvez, colocando os dias de hoje, você gastou a sua vida inteira estudando para medicina, seu pai é médico, sua mãe é médica, todo mundo está lá com a expectativa que um dia você vai assumir a carreira. E um dia você tem que abandonar tudo isso para seguir outra coisa. Imagine que você está lá na sua profissão, o que você faz da vida, e aí de repente você é chamado para abandonar tudo isso e seguir outra coisa. Irmãos, foi esse o dilema que aconteceu com Eliseu. Agora eu te pergunto, qual foi a resposta de Eliseu? Irmãos, o profeta vem, lança a capa sobre ele. Deixa eu só dar um parênteses aqui. Sabe o que essa capa é? Essa capa provavelmente era feita de pele de animal. E as pessoas usavam por cima da roupa. E aquilo era um símbolo do chamamento profético, do ministério profético de Elias. Quando ele lança sobre ele, Eliseu entendeu, esse cara está me chamando para ser profeta. Para largar esse ofício para assumir outro. Agora, qual que foi a resposta dele? A resposta dele, ele sai correndo, larga os bois, chega no profeta e fala, deixa eu despedir da minha mãe e do meu pai. E o profeta fala, vai, né? Mas você sabe o que eu fiz contigo. Irmãos, hoje eu quero falar algumas coisas com você. Talvez você está pensando, meu, o que essa história tem a ver comigo?
Porque eu não fui chamado para seguir nenhum profeta, eu não fui chamado para ser profeta. Mas o que essa história tem a ver comigo? Deixa eu te falar, você foi chamado para ser seguidor de Jesus. Você foi chamado para ser discípulo de Jesus. Para ser aprendiz de Jesus. Deixa eu te falar, esse chamado na vida de Eliseu implica no nosso chamado. Sabe, a demanda que Eliseu enfrentou fala de nós. Então hoje eu quero falar com você sobre algumas demandas que o chamado para seguir Jesus exige. Amém? A primeira demanda que eu quero falar com você é que o chamado de Deus, o chamado de Jesus, ele vai tocar nossas prioridades. Você pode falar para o seu vizinho, fala, meu amigo, meu querido, o chamado de Cristo vai tocar as suas prioridades. Irmãos, naquela época, família era tudo que um homem poderia ter. Ele gastava a vida dele inteira para honrar a memória da sua família, para dar o bem-estar para sua família. E aqui, quando ele é chamado, a primeira coisa que ele fala, deixa eu despedir da minha mãe, do meu pai. Sabe o que ele estava fazendo? Ele falou, olha, eu vou encerrar um capítulo da minha vida, vou começar outro. Irmão, deixa eu te contar. Quando você foi chamado para seguir Jesus, você foi chamado para trocar suas prioridades. Deixa eu te falar, quando Jesus te chamou, Ele te chamou para Ele ser prioridade na sua vida. Eu sei que, às vezes, hoje virou comum as pessoas serem evangélicos. Já viu isso? Porque hoje é a religião dos famosos hoje. Até famoso está virando crente. Então, hoje as pessoas, você fala, irmão, o que você não? Eu sou evangélicos. Né? Evangélicos é a minha parte. Eu sou evangélicos. E você olha para a realidade da pessoa, mas parece que o evangelho não toca a vida dele. Não é prioridade na vida dele. Sabe, não faz parte, Jesus não faz parte daquilo que define a vida dele. É como se ele tivesse um cronograma pronto. Ele tem todo um cronograma para seguir. Cronograma para seguir. E aí, de repente, ele quer encaixar Jesus naquilo. Mas Jesus, de fato, não faz parte da vida dele. Sabe, por muito tempo nós ouvimos sobre os católicos não praticantes. Eu não sei nem o que é. O que é católico não praticante? Mas hoje nós estamos vendo evangélicos não praticantes. O que é evangélicos não praticantes? É o cara, eu estava conversando com uma pessoa, na verdade, um tempo atrás, e aí a pessoa falou, não, eu sou da igreja tal. Aí eu olhei assim e falei, você é? Não, de vez em quando eu vou lá. Eu falei, como assim que você é e de vez em quando você vai lá? Mas deixa eu te falar, essa é a realidade. Porque Jesus hoje não tem que ser minha prioridade mais para alguns. Eu encaixo Jesus quando dá. Se der na minha agenda, aí eu encaixo Jesus. Não, se der, eu encaixo o evangelho na minha vida, mas ele não é mais minha prioridade. Agora deixa eu te falar. Se a sua fé, se sua crença que você diz ter, não impacta a sua vida, ela não adianta em nada. Se você diz que é cristão, que é crente, que é evangélico, mas isso não atinge a sua vida, isso não vale nada. Se isso não muda a sua prioridade, se isso não muda a forma como você se relaciona com as pessoas, se isso não muda as suas escolhas, se isso não muda você, isso não adianta em nada. Porque você pode ser um crente nominal, alguém que tem nome de crente, mas não ser. Você pode colocar uma faixa assim, ó, Jesus, e não ser de Jesus. Você pode bater todo domingo numa igreja, numa reunião, e na sua semana você esquecer de Jesus. Porque Jesus não é a sua prioridade. O evangelho não é a sua prioridade. Vou te falar, o chamado de Cristo, ele envolve você trocar suas prioridades. Porque agora é Jesus o primeiro, e todas as outras coisas, amizades, trabalhos, relacionamentos, emprego, ele gira em torno de Jesus. Porque Jesus é o centro da prioridade. Está entendendo isso? Irmão, porque se você diz ser cristão,
Mas você lembra de Jesus só no domingo. Você lembra do que Jesus pensa, eu falo só no domingo, isso não molda a sua vida, irmão, isso não te adianta em nada. Mas o que Jesus te chamou foi para você trocar suas prioridades. Aquilo que às vezes tinha um papel, um significado muito importante na sua vida, agora é substituído por Jesus. E a partir de Jesus, eu leio a vida, eu leio meus relacionamentos, eu leio minhas amizades, eu leio meu trabalho. Você está entendendo isso? Então agora eu não estou mais tentando encaixar Jesus na minha agenda, mas Jesus se tornou o principal. Glória a Deus. Pode falar um amém? Tá difícil falar amém? Calor desse. E aí? O que depois acontece? O Eliseu, jovem rapaz, promissor, com a carreira engatada, bem sucedido, andando de carrão. Ele sabe o que ele faz? Ele queima os bois. Ele queima o arado. Deixa eu te falar. Sabe o que ele estava fazendo? Ele estava dizendo, eu entendi que o profeta me chamou. E ele me chamou para ser profeta. E eu não vou ser mais agricultor. E o que eu estou fazendo agora é rompendo com o meu passado. É rompendo com aquilo que poderia fazer eu voltar. Olha lá. Seguir Jesus tem a ver com queimar suas carroças. Seguir Jesus tem a ver com queimar com aquilo que faz você voltar para trás. Aqui eu não estou falando necessariamente para você abandonar seu emprego, abandonar sua carreira. Alguns talvez Deus vai chamar para fazer isso, mas outros não. Estou te falando aqui que às vezes é aquilo que poderia fazer você voltar para trás, suas amizades, certos costumes, certas pessoas, você tem que queimar. Irmãos, quando já ouviu a expressão que Deus é um Deus que restaura sonhos? Alguém já ouviu essa expressão? Eu vou falar para você, eu concordo com isso. Deus é um Deus realmente que restaura sonhos, Deus é um Deus que realiza sonhos. Mas posso falar uma verdade também? Deus é um Deus que destrói sonhos. Deus é um Deus que destrói sonhos pessoais, projetos pessoais, planos pessoais. Sabe, Deus é um Deus que Ele quer trocar o seu sonho pelo sonho dele. Às vezes vai tocar naquilo que você tem gastado a sua vida. Às vezes o Senhor vai te chamar para você abrir mão daquilo que você gastou tanto tempo investindo naquilo. Às vezes Deus vai te chamar para você abrir mão de certas amizades, certos relacionamentos que estão fazendo você voltar para trás. Irmãos, quando o profeta joga o manto sobre Eliseu, Eliseu entendeu, esse cara está me chamando para ser profeta. Eu não vou ser mais agricultor. Sabe o que isso tem a ver, irmão? Com identidade. Eu não sou aquilo mais, agora eu sou outra coisa. O Senhor está me chamando para outra coisa. Pode falar o que aconteceu na cruz? Jesus, ele morre a minha morte. E quando ele ressuscita, eu ressuscito com ele, nova criatura. A Bíblia vai falar que somos nova criação. E quando eu ressuscito com ele, ele me dá uma nova vida, uma nova identidade. Agora, aquilo que eu era antes, aquele meu velho homem, já não é mais. Agora, você é filho e filha de Deus. Você ganhou uma nova identidade, você ganhou uma nova natureza. Essa é a sua identidade. E tudo aquilo que queira te puxar para o passado, te puxar para aquilo que seu velho homem, você tem que queimar. Vocês vão estar entendendo? Mas isso também tem a ver com você saber e reconhecer que Deus é seu provedor. Os irmãos lembram do Pedroca lá, do Novo Testamento? Eu chamo Pedroca porque eu sou íntimo dele. Pedroca está lá, pescando. Não, ele está na profissão dele. O pai dele era pescador, o sogro dele era pescador. Todo mundo era pescador, ele aprendeu a profissão, ele está lá, pescando. Jogando as redes, para pegar peixe, para viver, sobreviver. Aí, de repente, ele encontra Jesus. O que Jesus faz? Pedro, vem e me segue. Porque eu farei de você pescadores
de homens. Agora, olha o chamado de Jesus para Pedro. Pedro, vem e me segue. Porque a partir de hoje, você não será um pescador de peixe, mas eu farei você pescadores de homens. Jesus fala, Pedro, estou tirando você dessa profissão, estou te colocando em outro lugar. Agora, o que Pedroca faz? Jesus morre, ressuscita. Aí, de repente, Pedroca tem uma brilhante ideia. Ele reúne o pessoal lá e fala, ei, vamos fazer o seguinte, bora pescar. Aí em João capítulo 21, Pedro passa a noite inteira pescando, jogando a rede, tentando pegar peixe, nada acontece. Ele não pega nenhum peixe. Aí de repente, o dia amanhece, eles veem um homem na praia, e o homem grita, tem peixe aí? E os caras, não, nós pescamos nada. Aí o João olha assim, Pedro, será que aquele não é Jesus? Aí Pedro olha, ele salta na água e sai correndo em direção a Jesus. Ó, sabe o que é brilhante? Que quando eles chegam na praia, sabe o que tinha? Tinha pão e peixe. Os caras passaram a noite inteira pescando, não pegaram nada. Quando eles encontram Jesus na praia, tinha pão e peixe. Sabe por quê? Jesus estava dizendo, Pedro, eu te chamei para outra coisa agora. Eu sou a sua provisão. Você passou a noite inteira tentando pegar peixe. Eu sou a sua provisão. Irmãos, largar as redes, afundar os barcos, queimar as carroças, tem a ver com saber que o Senhor é que vai prover na sua vida. É Ele que vai cuidar de você. Porque eu estava ouvindo uma história esses dias, e aí o rapaz estava contando que esse rapaz ele trabalhava no banco. Ele tinha um cargo importante no banco e ele recebia 25 mil reais de salário. E um dia ele virou para o pastor, que era mais experiente da igreja dele, e que por sinal era o pai dele, e falou assim, pai, eu tenho o direito vou pedir 2 anos de folga, 2 anos de afastamento, para investir na obra, para focar na obra. Aí o pai dele deu uma torcida assim, covarde. Aí ele falou, o que, pai? Ele, não, pode falar, pode terminar. Ele, não, porque eu quero investir na obra, eu quero focar na obra. E o pai dele fala, covarde. Ele fala, pai, mas por que? Se eu tal, não é algo bom? Ele fala assim, deixa eu te falar. Se você não queimar as suas carroças, quando der tudo errado, quando as coisas apertar, você vai voltar para lá. Você vai voltar para o seu salário de 25 mil reais. Ele fala, larga de ser covarde, queima as carroças. Irmãos, por favor, eu sou um cara que não gosta de mudanças. Alguém é assim também? Eu tenho pavor de mudança, Nossa, eu passo mal. Eu lembro que lá atrás, quando eu fui mudar, você tem que mudar de uma escola para outra, mano, eu fico agoniado com essa ideia, eu ficava agoniado. Quando eu tive que mudar de um emprego para outro, eu fiquei 3 meses indo trabalhar com um cara ruim, que eu falei, meu Deus do céu, que bonito isso aqui. Não, mudança incomoda. Mudança tira você daquele lugar de conforto. Porque às vezes você muda de emprego, você tem que aprender uma nova habilidade, algo. Alguém já passou por isso? É terrível. Vou te falar, mas às vezes nós temos que mudar. Às vezes nós temos que romper com o passado. Romper aquilo que a gente estava habituado. Para viver aquilo que Deus tem nos chamado. Vocês vão entendendo isso? Glória a Deus. Sabe, o chamado de Cristo na sua vida tem a ver com você queimar as suas carroças. E aí, para avançar, não vou demorar hoje. Segunda coisa que o chamado de Cristo te toca é na comunidade. Porque eu não sei se você percebeu, mas quando ele vai queimar as suas carroças e os bois, o que ele faz é fazer um grande churrasco. Por isso que o crente gosta de comer. Está na Bíblia, irmão, seja livre, coma à vontade. Não, à vontade não, porque senão vai expandir o templo, aí o templo... Mas fica à vontade. Mas você é livre, né, Jess? Você é livre. Fique em paz, né? O crente nasceu para comer. Aleluia. Eu sei que lá no céu vai ter muito maná para nós comer. Eu acho que lá no céu nós não vamos engordar, Jess. Não, acho que não. Lá no céu nós vamos comer à vontade.
Irmãos, aí ele mata os bois com o próprio carroça ou arado, dependendo da tradução da sua Bíblia. Ele faz a fogueira e faz um banquete. Ele chama a sua comunidade, ele chama os servos e todos comem. Irmão, o chamar de Deus na sua vida tem a ver com as pessoas com quem você anda, com quem você presta contas. Sabe por quê? Se ele só larga ali e segue o profeta, imagina que lá na frente ele cansou, aí ele volta, ele tem que dar satisfação para ninguém. Mas agora, no dia que ele queima, faz o churrasco, o povo fala, o que foi? Não, porque o profeta me chamou. Agora, se um dia ele resolve voltar, as pessoas vão falar, ei, o que você está fazendo aqui? Seu lugar não é aqui mais. Você foi chamado para algo. Seu lugar não é aqui. Volta para onde Deus chamou. Isso tem a ver com quem você anda. Com quem você presta contas do seu chamado, daquilo que Deus chamou para você fazer. Sabe, com quem você tem aliança? Porque existem carroças, demandas na nossa vida que nós não vamos queimar sozinhos. Você precisa chamar alguém para queimar junto com você. E certas coisas que estão ligadas ao seu passado, que você não vai conseguir queimar sozinho, você tem que chamar pessoas aí, vamos queimar isso aqui. Deixa eu te falar, existe certas alianças que você faz com pessoas. Fala, ei, estou dando meu compromisso, que eu vou cumprir meu chamado e vou cumprir meu propósito. E quando você anda com pessoas assim, as pessoas vão chegar, ei, deixa eu te falar, você desviou do propósito. O que você está fazendo em sua vida? Bom, é muito bom ter alguém assim que você confie. Alguém que chega para você e, irmão, Deus chamou, cara. Aguenta firme, vai. Porque isso tem a ver com comunidade. Você vive comunidade com alguém? Você vive aliança com alguém? Deixa eu te falar, nós aqui, pelo menos nós aqui, nós temos falado tanto sobre isso, cara. Não é sobre ser igreja apenas no domingo. Nós queremos ser família de verdade. Nós queremos andar junto de verdade. Porque isso tem a ver com... Porque, você sabe, hoje nós temos aquele ditado, minha vida é minha, eu que mando nela e ninguém tem que se meter nela. Bom, eu acho que dependendo do aspecto, isso não é tão verdade assim não. Porque quando Deus me chama para algo, eu tenho que prestar conta com aqueles que eu ando. Eu costumo dizer aqui, eu não sou muito convidado para pregar em outros lugares não, porque o povo sempre chama alguém melhor do que eu. Então eu fico feliz quando alguém me chama. E aí, um tempo atrás, eu fui convidado a pregar na igreja, lá do seminário de homens, né? Eu tava falando isso aqui esses dias. Cara, eu preparei uma mensagem, gastei tempo, horas ali meditando a palavra, gastando tempo escrevendo, preguei um sermão lá e fui embora. Depois, ninguém teve contato comigo e tá tudo certo. Agora, com quem que eu presto contas? É que no outro dia, domingo, de manhã, eu tava aqui, pondo cadeira, passando pano na mesa. E aí, às vezes, o tempo que eu gastei preparando uma mensagem para pregar num seminário, eu gastei preparando uma mensagem para pregar aqui. Agora, por que isso? É porque eu presto conta para quem está aqui. Eu tô falando, cara, eu estou respondendo meu chamado. Eu estou abençoando sua vida porque eu estou respondendo meu chamado. Estão entendendo isso? Porque eu entendi, porque não dá para andar sozinho. Não dá para ser um cara, ter um ministério sozinho. Não existe isso. Você tem que prestar contas para alguém. E o pouco que eu presto contas é esse aqui, ó. Quando eu não tô mal, todo mundo sabe que eu não tô mal. Minha cara não nega, eu não dou conta de esconder. Sabe quando você tá bem? Não, mano, não tô bem, não. Por quê? Porque esse povo aqui que eu tenho aliança. Bom, se eu não tiver aliança com quem tá aqui, pelo amor de Deus, vou ter aliança com quem? Se eu tiver confiança com quem tá aqui, vou ter confiança com quem? Eu quero te convidar, irmão. Seja aliança com pessoas que vão te ajudar a cumprir o propósito. Na hora que você pensar em voltar para trás, você fala, ei, volta não. Deus chamou para algo. Aleluia. Posso contar um testemunho? Acho que foi uns 2 domingos atrás. O Jefferson aqui, ele chegou assim, Hamilton, você tá bem? Eu falei, mano, não sei não, eu tô aí. Ele falou, mano, sabe o que o Jefferson fez comigo? Ele falou, irmão, deixa eu te falar, Deus tem um propósito na sua vida, Deus tem um chamado. Desiste não. Aquilo foi cura na minha vida, você acredita nisso? Deus usou um miserável como ele? Não, que foi cura na minha vida. Agora por quê? Porque tem gente que anda do meu lado e fala, ei, desiste não. Vai lá, Deus te chamou. Aleluia, irmão. E hoje eu tô aqui para falar algo na sua vida. Deus te chamou.
Se ele te chamou, ele que vai te sustentar. Aleluia. Ó, empolguei agora, hein? Eu tô quase terminando, prometo. E aí? A Bíblia fala que Eliseu queima as carroças. A Bíblia fala que ele se tornou famoso depois disso. Uma posição de status, um título relevante. A Bíblia fala que ele seguiu o profeta e o serviu. Agora, Eliseu foi chamado para ser profeta. Você sabe quanto tempo que ele serviu Elias? Ele serviu Elias por 18 anos. Ele caminhou 18 anos do lado do profeta, servindo. Sabe o que quando Elias morre e as pessoas vão lembrar de Eliseu, sabe o que eles falam? Alguém fala assim, existe profeta em Israel ainda? Alguém fala, não, existe o Eliseu que andava com Elias, que lavava, que jogava água na mão de Elias. Oh, sabe o que o povo lembrou dele? O cara que jogava água na mão de Elias. Agora, para alguém se lembrar assim, ele tem que fazer isso muitas vezes. O serviço do cara era literalmente servir o profeta. Deixa eu te contar, sabe o que tem a ver com seu chamado? Seu chamado tem a ver com servir. A Bíblia fala, Jesus faz a última refeição com os discípulos. Eles comem com os discípulos, e de repente, presta atenção, Jesus, irmão, estou falando de Jesus. Ele pega uma toalha, coloca sobre os ombros, pega uma bacia e vai lavar os pés dos discípulos. Aí o Pedroca fala, não, Senhor, não lava meus pés, não. Jesus fala, se eu não lavar seus pés, você não tem parte comigo. Presta atenção, Jesus, o mestre dos mestres, o Senhor dos senhores, o que ele faz é servir os seus discípulos. Quando ele faz essa postura, sabe quem fazia isso? Era o servo. Era o escravo que tinha essa função de lavar os pés. Deixa eu te falar, Jesus foi o maior exemplo de servidão. A Bíblia fala que ele se esvaziou da sua glória, assumiu a forma de servo. Não, você foi chamado para servir. Deus te deu dons, Deus te deu talentos, Deus te deu inteligência, Deus te deu sabedoria, Deus te deu recurso para você servir o povo. Sabe, às vezes você é alguém que escreve bem, que compõe, você é alguém inteligente, você é alguém que tem recurso, eu te falar, Deus te deu isso para você servir. Porque seguir a Jesus tem a ver com ser servo. Você pode repetir comigo e falar, seguir a Jesus tem a ver com ser servo. Bom, todo cristão, ele tem que ser servo. Por isso que toda vez que eu vejo alguém brigando por causa de título, brigando por causa de posição, essa pessoa não entendeu o que é o evangelho. Porque o evangelho não é sobre um status que eu ganho, mas o evangelho é, agora eu me tornei servo. E aqui eu estou para servir. Vocês vão estar entendendo? Amém? Você pode dizer amém, por favor? Para eu me sentir feliz. Obrigado. Olha, só mais um para eu ver. Só... Amém. Obrigado. Vocês são muito espontâneos, eu fico feliz. Vocês é muito espontâneo. Parabéns. E aí eu vou finalizar com isso. O profeta joga o manto. E a vida dele é mudada. O manto de Elias recai sobre Eliseu. Vou te falar. Deus chamou e falou para Elias. Elias, você vai ungir 3 homens. Hazael, Jeiel e Eliseu. Elias, ele não ungiu os 2 reis. Quem faz isso é Eliseu. Aquilo que Elias não pôde concluir, Eliseu concluiu. A unção que Deus deu sobre Elias recaiu sobre Eliseu. O chamado que Deus deu para Elias foi o chamado que Deus deu para Eliseu. Irmãos, com muito amor e carinho, vou te falar algo para você. Se você não responder o chamado de Deus no seu tempo, na sua geração, Deus vai levantar outro. Porque eu sei que às vezes você fica achando que você é a estrelinha de Jesus, gospel, retumbante.
eu te falar, se você não responder, chamar de Deus na sua vida, Ele vai levantar outros. Porque não tem a ver comigo, não tem a ver com você, tem a ver com o que Ele quer fazer. Eu estava escutando podcast, eu tô amando escutar podcast. E aí o Brunão da Morada, banda Morada, eu estava contando isso. Que um dia o irmão chegou para ele e falou, olha, cara, Deus me deu uma palavra. Deus me deu um projeto para eu começar um projeto chamado Trazendo a Arca. E compor algumas canções. Mas eu falei para Deus, eu comecei outro projeto. Deixa eu recuperar o dinheiro que eu investi nisso, depois eu sigo isso. E aí ele passou mais de um ano tentando recuperar o dinheiro investido naquele outro projeto. Sabe o que aconteceu? Em outro lugar, levantou um grupo chamado Trazendo a Arca. Cantando as canções que Deus falou para ele compor. Ele falou, cara, aquele projeto, aquilo era de Deus para mim. E eu não assumi. Irmãos, se você não assumir, chamar, não der resposta para o Senhor, não se preocupe, Deus vai levantar outro no seu lugar. Porque não tem a ver com você. Sabe, tem a ver com aquilo que Ele quer fazer. E aí, quero finalizar com isso. O mesmo manto que esteve sobre Elias, esteve sobre Eliseu. A Bíblia, Jesus falando sobre João Batista, vai dizer que ele veio no espírito de Elias. Deixa eu te falar, o manto da unção do Espírito esteve sobre Elias, esteve sobre Eliseu, esteve sobre os apóstolos, esteve sobre os mártires, esteve sobre os avivalistas. E o manto está sobre mim e sobre você. A mesma unção que esteve sobre esses homens está sobre você. O mesmo Espírito que atuou sobre esses homens está sobre mim e sobre você. Quando Jesus ele fala, ei, não vos deixarei só, mas enviarei um Consolador. Deus está falando do Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo, ele é a unção de Deus. Ele é o manto de Deus que te capacita a cumprir o seu chamado. Quero terminar jogando a responsabilidade no seu colo. Então, você precisa dar uma resposta para o Senhor nesse tempo. O Senhor te chamou para segui-lo. E segui-lo tem a ver com mudar suas prioridades. Segui-lo tem a ver com queimar suas carroças. Segui-lo tem a ver com abandonar aquilo que te chama para trás. Segui-lo tem a ver com servir os irmãos. Segui-lo tem a ver em andar em comunidade. Mas você está debaixo da unção do Espírito nesses dias. Para cumprir aquilo que Ele te chamou para você fazer. Vocês vão entender isso? Queria que você fechasse seus olhos essa manhã. Onde você está. Feche seus olhos por um momento. Queria que você respondesse ao Senhor. Falasse para Ele. Respondesse ao chamado seguido nessa manhã. Se você tem disposição de segui-lo, você reconhece que Ele te chamou para seguir, ser o discípulo dele, responda Ele nessa manhã. Fala para Ele que está disposto a queimar suas carroças, a trocar suas prioridades. Fala para Ele. Você quer responder o chamado que Ele tem para sua vida nessa manhã?